Rica, bem-vindo, como sempre. Boa semana para todos e todas nós. Nos conte, hein? Você acredita que seria uma reedição, Fernando Mollica, das coligações que foram vetadas no Congresso em 2017? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Eu vou até, já que você botou todas também, eu falo todas também. Enfim, bom dia para todo mundo. Pronto, é uma maneira mais ampla, não sexista de dar o bom dia. Mas vamos lá. Primeiro, assim, as federações são bem diferentes das coligações. As coligações eram armadas a cada eleição, as coligações para eleições proporcionais, né? Eleição para vereador, deputado federal e deputado estadual. Então, elas eram armadas ali às vésperas de cada eleição, tinha uma negociação, olha, se o partido entregava seu tempo de televisão para o outro partido, e em troca esse partido que recebia o tempo de televisão fazia a coligação, que na prática a coligação permitia que dois ou mais partidos concorressem na eleição proporcional como se fosse apenas um partido. Então, se você votasse, a pessoa votasse no candidato do PTB, se o PTB tivesse coligado ao PDT, os votos seriam somados. E aí os deputados mais bem votados dos dois partidos, a lista dos mais bem votados, aí esses seriam eleitos. O problema disso é que era feito apenas na eleição, e era feito de uma maneira muito oportuna, principalmente. É oportuna no pior sentido, de maneira oportunística, digamos, é melhor. Porque você juntava partidos completamente diferentes entre si, partidos que não tinham a menor identidade ideológica, e isso só valia para a eleição. A federação, ela não chega a ser exatamente uma invenção brasileira, ela é inspirada, por exemplo, na experiência da Frente Ampla no Uruguai, que reúne partidos de esquerda aí, ela desde 71 foi interrompida por conta da ditadura, mas depois foi retomada e se mantém até hoje. Frente Ampla, que elegeu presidentes uruguaios, que tem uma participação ativa na vida uruguaia, ela é formada por uma federação de partidos de esquerda. Quando a gente olha para os regimes parlamentaristas, na prática são criadas federações, ainda que não com esse nome. Quando se forma um governo, termina o resultado da eleição. Nenhum partido tem maioria para formar um governo. Então, o partido que ganhou, mas a gente acompanhou há pouco tempo a situação lá em Israel, que foi bem complicada. Então, os partidos tentam, o partido que vence a eleição tenta convencer outros partidos a fazer um alinhamento para que possam formar um governo. E na hora que formam um governo, eles assumem o compromisso de, na maior parte dos casos, votar favoravelmente aquele governo. Então, assim, é uma experiência já meio que consagrada na democracia, de permitir a convivência dos contrários e, entre esses contrários, aqueles que não são tão contrários assim, aqueles que têm alguma afinidade ideológica. Então, a ideia é essa, buscar, na prática, reduzir o número de partidos e facilitar a vida do futuro presidente da República, dos futuros presidentes da República, que assim teriam que negociar com um número menor de partidos, teriam que já negociar com uma federação, é mais fácil. Não é claro que a prática é sempre diferente. Aqui no Brasil a gente tem, volta e meia a gente ouve falar que um partido fechou questão contra determinada votação, o partido fechou questão favoravelmente a tal projeto. Em tese, em países mais consolidados, o fechamento de questão obriga que aquele deputado, que aquele senador vote com um partido, mesmo que ele pessoalmente discorde daquela proposição. No Brasil não é isso. A gente vê um partido fechando questão, a gente acompanhou aí no ano passado algumas votações de interesse do governo, o partido X fechava a questão contra, mas entre alguns integrantes daquele partido, alguns votavam a favor. Então, isso eventualmente pode levar a punições, mas não é muito comum. Então ainda tem esse problema. Então isso não quer dizer que todos os integrantes desta federação terão que votar favoravelmente ao governo que eles apoiam. Na prática é diferente, mas já é um caminho. É uma tentativa de caminho para a gente acabar com esse caos, essa quantidade absurda de partidos que a gente tem no Congresso Nacional, e isso serve na prática mesmo para enriquecer muito dirigente partidário com partidos que não têm o menor viés ideológico. Você não sabe dizer se o partido, a maior parte dos partidos brasileiros, você pega o programa, não consegue dizer se o partido é de centro-direita, de centro-esquerda, não consegue nada, porque nem os dirigentes partidários sabem. Eles estão mais interessados ali na tesouraria do partido do que na leitura do campo programático. Elisa.
Fernando Mollica, já conversaremos novamente, viu? Aqui no Liberdade de Opinião, sempre ao vivo na CNN Brasil.